forçados a fugir, mas firmes na fé. Amém? Muitas vezes a pessoa, não, pode vir um inimigo que eu vou conseguir. Eles tentaram essa cidade mesmo, eles lutaram 30 dias para tentar defender a igreja, mas não teve jeito. Falou assim, não, nós vamos ter que fugir, porque senão nós vamos morrer aqui, vai morrer os filhos, vai morrer, não. Então eles foram forçados a fugir, mas eles permaneceram firmes na fé. Eu e você, muitas vezes, se houver necessidade, nós precisarmos fugir, a gente pode até fugir, mas a nossa fé nós não podemos abandonar, porque eles não negaram Jesus, eles tinham que sair, porque senão a própria vida, a integridade deles estaria em jogo. Então, o que eu posso fazer hoje? Por isso que é interessante, Hebreus, se você puder abrir sua Bíblia lá em Hebreus, a partir do capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé, né? Que ele vai assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, mas ele vai falando de toda a trajetória desses heróis da fé, de todos esses homens, de todas essas mulheres de Deus, que passaram por tantas lutas, por tantas dificuldades, e foram heróis da fé. Se você pegar a partir do verso 31, se você puder, Hebreus 11, 31, Hebreus 11, 31 fala claramente o seguinte: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 32, o que mais eu direi? Faltar-me-ia contudo Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Versículo 33, o seguinte: aos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugidos exércitos de estranhos. E as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem o melhor, ou uma ressurreição. Versículo 36, outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, ainda andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, pelas covas e cavernas da terra. Quando eu vejo essa cena, que tem apenas 2 anos que isso aconteceu, 2023, 24, 25, só nessa cidade, mais de 70 mil pessoas estão longe da sua casa, vivendo na caverna, vivendo na montanha, vivendo no monte. Quando a gente pensa na igreja perseguida, inclusive nesse momento de Hebreus, a igreja primitiva estava sendo massacrada pelo Império Romano. Lembra? Nero coloca fogo em Roma, Nero tenta culpar os cristãos por todas as tragédias que aconteciam naquele momento, e os cristãos, eles tentavam ir para os montes, para as florestas, e eles usavam até as catacumbas de Roma, como diz, né? Se você for lá em Roma hoje, tem as catacumbas, que eram os cemitérios subterrâneos, as cavernas onde eles colocavam os mortos, e os crentes, era a única maneira deles se reunirem para louvar e para agradecer a Deus, e eles entravam nessas catacumbas, porque o prazer deles estava na presença de Deus. Nós vamos chegar nisso, porque eu entendo o propósito de Deus. Então por isso que ele fala aqui, claramente. Estão comigo aí, amém? Fechando o versículo 37, fala o seguinte: foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos ao fio da espada, e andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos. Aí o versículo 38 ele fala assim, homens dos quais o mundo não era digno. Você crê nessa palavra, amém? Põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração seja uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Se você crê nisso, amém? O fruto do Espírito Santo sobre nós nos faz pensarmos. Por isso que esta igreja, toda vez você que é visitante, até você que está a primeira vez aqui nos visitando, você ganha sempre uma lembrança, tem uma revista missionária ali dentro.
a gente está sempre falando da importância de missões, da importância do campo missionário. Por que essa igreja chama-se igreja missionária? Porque nós entendemos que por causa de um projeto missionário, essa igreja foi fundada. Por causa de um projeto do ID de Cristo, da autoridade, a autorização do Senhor, falou assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É o ID de Cristo que traz um coração missionário. Mas todas as vezes quando você ganhar um presente nosso aqui, você vai ver que tem a revista da Missão Portas Abertas, mostrando que as pessoas estão em muitos lugares do mundo entregando a sua vida, o que ela tem de mais valor, para Deus, porque tudo não importa mais. A partir do momento que a minha vida está em jogo, pela vida da igreja, pelo amor de Deus, nada mais importa, se nós realmente temos o Espírito Santo, e temos e vivemos e andamos no fruto do Espírito. Por isso que fala assim: olha, o mundo não era digno deles, a palavra de Deus fala, mas para mim ser forçado a fugir, e para mim permanecer firme na fé, eu preciso realmente ter uma convicção, eu preciso realmente crer no Deus a qual eu sirvo, e eu preciso realmente ter uma experiência pessoal e espiritual com esse Deus. Eu não posso somente ter um Deus da minha cultura, de uma crença cultural, eu preciso de um Deus verdadeiro, da qual eu tenho uma experiência pessoal com Ele. Por isso, a igreja perseguida era a igreja de Atos viva, porque a igreja lá em Atos 2, lembra? Atos 2, Jesus fala assim: ó, fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do poder. Então, primeiro ponto, eles ficaram em Jerusalém, eles foram revestidos do poder, e a partir daquele revestimento de poder, a igreja começou a crescer, a igreja começou a alcançar vidas, e as culturas foram quebradas, entendeu, gente? A cultura quebrada. Então, quando há uma quebra de cultura, há uma revolta. Por que lá na Índia está acontecendo isso? Porque é uma quebra de cultura. Quando as pessoas se tornam cristãs na Índia, a cristã verdadeira, porque tem também os cristãos, você chega na Índia e fala assim: olha, eu fui lá na Índia pregar. A Juliana, a pastora Juliana, que já esteve aqui com a gente, que ela já foi para a Índia, o meu primo também já foi na Índia. Se ele chega lá na Índia e reúne 1000 pessoas, ele fala assim: ó, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Jesus cura, Jesus salva, Jesus dá a vida eterna. Quem quer Jesus como Salvador? 90% levanta a mão. Aí você fala assim: poxa vida, eu fiz o apelo lá e 1000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Aí o pessoal aceita. Só que aí quando você fala para a pessoa: ó, só que a partir de agora você só pode seguir a Jesus, você não pode seguir outro Deus. Aí dá um problema, porque para o indiano, ele tem o Deus da segunda, ele tem o Deus da terça, o Deus da quarta, ele tem milhões de deuses. Então eles não conseguem, para eles Jesus é só mais uma ajuda, só mais um Deus para beneficiar ele. Então quando ele entende que ele tem que renunciar a todos os outros deuses para estar somente com Jesus, aí dá uma quebra, o quê? Uma quebra cultural. Por exemplo, uma coisa interessante: por que eles estão perseguindo? Porque quando os cristãos chegam, eles trazem uma quebra cultural. Eu não sei se você viu no vídeo, mas o lugar aonde os cristãos estavam, depois se o pessoal quiser mostrar de novo, está tudo limpinho e organizado. E quando você vê lá na Índia como é que eles fazem as comidas, já viu aqueles vídeos na Índia? Como é que faz? Fazer a comida na Índia? Então um cristão indiano, ele muda a cultura dele, até na higiene pessoal. Então para um indiano é difícil quer ver outra coisa interessante? Não sei se você sabe, mas na Índia, na maioria parte da Índia, é quando o marido morre. Quando o marido morre, atenção aí esposas, quando o marido morre, a mulher é também enterrada junto com ele, viva. Várias culturas de etnias lá dentro. Então, o que eles fazem? Porque eles não enterram a pessoa, eles botam fogo. Eles pegam o corpo, fazem uma fogueira, alguns colocam no rio, num barco para pegar fogo. Aí o que eles fazem? Eles pegam a esposa e queimam a esposa viva junto com o marido. Por quê? Porque eles creem que os dois vão de novo se encontrar na reencarnação. Eles vão de novo. Então, tipo assim, o marido vai para outra fase da vida e vai levar a esposa junto. Olha só. Só estou falando só um dos paradigmas culturais. Então, quando a palavra chega, ela quebra a cultura. Pastor, e por que no Brasil é tudo bom? Porque nós temos uma cultura cristã. A nossa cultura é cristã, mas o povo não é cristão. O Brasil é um país cristianizado.
O Brasil é um país cristianizado, nós temos a cultura cristã, a cultura ocidental. Mas ser cristão não é acreditar em Jesus, ou ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus da história. Ser cristão verdadeiro é ter uma intimidade com Cristo, é obedecer, porque Jesus falou o quê? Aquele que diz que crê em mim, que me ama, mas não obedece a minha palavra é mentiroso. Então, quando o cristão verdadeiro tem a cultura cristã e tem o cristão verdadeiro, então nós temos que entender o que é realmente a experiência pessoal com Deus. Jesus não vai, porque senão você, olha, o maior país cristão do mundo é o Brasil. Não, como o maior país cristão do mundo é o Brasil? Tá, mas esse povo faz o que Jesus manda? Não, porque só é cristão realmente quem faz o que Cristo manda, só é cristão quem vive a palavra de Deus,